1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou o Frânio, e hoje a gente vai descobrir se tem alguma coisa mais cara do que uma conta sem tarifa, né? Olá, eu sou a Mariana. Já estive aqui antes confundindo a cabeça de todo mundo e agora vamos tentar Confundir mais um pouco. confundir mais um pouco ou melhorar, né? Vamos ver. Enfim, a gente gravou aí o episódio do Alemanha Cast, que eu já não lembro mais o número, meu Deus do céu. Foi 106? 107. 107? Olha, a galera tá melhor que eu, hein? Enfim, a gente gravou o episódio número 107 do Alemanha Cast, onde a gente chamou a Mariana aí para discutir sobre a saída fiscal, né, do Brasil, a saída definitiva. E como a gente comentou no programa, né, faltou tempo pra gente concluir o assunto, né? Tem algumas perguntas de alguns seguidores aí. Então a gente está gravando agora mais um programa para complementar esse episódio número 107 do Alemanha Cash e confundir mais a cabeça de vocês ou não, né? Mas antes de a gente descobrir se vamos confundir ou não, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. E antes de mais nada, antes de a gente começar respondendo as perguntas, eu queria saber de vocês, quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, eu me chamo Alfrânio, sou o gerente financeiro de uma instituição financeira, também docente na graduação. Gestor de fundos autorizado pela CVM aqui no Brasil, então já adiantando que não estou na Alemanha, né? Tenho bastante para contribuir na parte de investimentos e o dia a dia sobre essas operações. Eu sou a Mariana, contadora, especialista na área tributária Brasil e UK e Reino Unido, né? No Brasil também, por enquanto, mas quem sabe de repente a gente se encontra em Londres. Também sou docente numa universidade aqui no interior de São Paulo, tem escritório de contabilidade, onde a gente atende tanto pessoa física quanto jurídica, e aí a nossa especialidade tende a ir mais para a área tributária, créditos de impostos e também planejamento tributário internacional. Então a gente tem a mesa completa para a gente responder essas perguntas aí. Vamos começar com a pergunta dos padrinhos, né? A gente tem um programa de padrinhos, Alemanha Cash, né? Para quem não sabe, o pessoal que gosta do nosso projeto pode ajudar financeiramente aí para a gente custear, né? Toda a edição, toda a produção do podcast. E um dos padrinhos, né? Eu chamo ele de Pedro Arroz, que é Pedro Reis, né? E Reis, né? Se você lê em alemão é Reis. Reis significa arroz. Então o Pedro Arroz mandou a pergunta se existe uma saída automática, né? No caso, depois de 12 meses morando no exterior sem retornar ao Brasil, existe alguma forma de que automaticamente o governo fala, o leão fala para você não está mais na minha jaula? Existe isso ou não? Não existe. Na verdade, a saída definitiva, ela tem alguns critérios, como a gente conversou da outra vez, mas não é automático. Então, embora você possa ser considerado não residente depois de passar aí 6 meses consecutivos ou 12 meses consecutivos ou não fora do país, embora você já possa ser não residente, você só vai ser considerado de fato não residente a partir do momento que você fizer a declaração de saída definitiva. Então, vale a pena aí dar uma sondada como está a situação, porque às vezes você está imaginando que foi automático, já faz 1 ano que eu tô fora, Receita já não quer mais saber de mim. Na verdade, ela quer sim. Ela sempre quer saber, né? Ela sempre quer. Entendi. Mas aí, no caso, se você não entregar a declaração, nada, também não sei como é que funciona. Se você não faz a saída e não entrega a declaração, nada, o que acontece? Se você não entregar, não falar nada da saída definitiva, nem fazer nenhum tipo de declaração, para fins da Receita Federal, você continua como residente fiscal. E, teoricamente, sendo residente fiscal, teria que declarar aí a renda de ambos os países que você está. Eu acho que a gente tem alguma exceção ainda só por parte do casal, né? Se algum do casal fez a declaração e anunciou isso, pode acusar também, né? Pode acusar isso na... Isso, exatamente. Também tem essa questão do casal aí, que embora possa fazer separado, mas se você colocou que tem um cônjuge e saiu do país, subentende-se que ele saiu junto com você, ele ou ela, né? Então, é bom ficar esperto aí. E no sisteminha da Receita, dá para você cadastrar um endereço internacional lá, né? Também, né? Ou dá. Se você informa um endereço, entrega a declaração lá e informa que está morando em outro lugar, eles automaticamente têm alguma saída ou só o endereço mudou mesmo? Não, só o endereço mudou. Na verdade, assim,
Até foi uma situação que eu conversei hoje com um cliente, que se você não faz a saída definitiva, faz uma declaração normal e coloca o endereço do exterior, a Receita vai entender que você tem uma dupla residência. Agora, se você faz uma saída definitiva, necessariamente você precisa colocar o endereço do exterior, não um do Brasil. Entendi. Mas é importante, assim, se não vai fazer saída definitiva, não coloca o endereço do exterior. Senão não precisa, tá? Não é uma Sim. obrigatoriedade. Entendi. E a próxima pergunta aqui da Fernanda. Caso eu não tenha feito a declaração, existe uma data limite para fazer retroativo? A gente comentou alguma coisa que era mais fácil fazer depois, até 5 anos que saiu e tal. Como é que funciona isso? Isso. Para quem saiu há mais de 5 anos, existem 2 alternativas. A gente pode fazer uma declaração retroativa, e sim, a gente só pode retroagir 5 anos, então, se a gente está em 2022, a gente só pode fazer uma declaração, a última aí, de 2017, né, referente ao ano de 2017. Porém, com a questão da pandemia e a não atividade presencial da Receita Federal, o que aconteceu foi que eles lançaram, entre aspas, liberaram aí um atendimento, um serviço online de cadastramento, alteração, regularização, inscrição de CPF. Então, o não residente consegue fazer isso. Vamos supor que a pessoa saiu em 1900 e alguma coisa. Ela pode entrar no site da Receita agora e regularizar o CPF dela online ou por meio do consulado, através de um e-mail específico. Então, quem quiser entender mais, assim, acho que vale a pena ir até o site do consulado do país onde está e verificar no campo lá CPF, no item CPF, como fazer isso. Geralmente, você entra no site da Receita Federal, preenche um formulário com os dados que você quer alterar, atualizar, ou, enfim, ele vai te perguntar o que você quer fazer, se você quer fazer uma inscrição de CPF, se você quer alterar o seu CPF, se você quer regularizar ou, enfim, fazer alguma outra coisa. Daí, você coloca o que você quer fazer, ele vai gerar uma ficha desse serviço e você tem que mandar por e-mail e tem uns trâmites ali online mesmo. Então, é um serviço que demora um pouquinho mais, porque aí depois requer documentos enviados e tudo mais para a Receita finalizar, mas é feito 100% online. Olha só. Benefícios da pandemia. Sim, é um super benefício aí, porque antes, nossa, era uma coisa, né? A pessoa tinha que ou fazer a declaração de saída retroativa, que no máximo é 5 anos, daí até explicar que saiu lá em 1995, e aí demora. Então, e claro, né, a Receita exigia mais documentos, assim, Claro. tá bom, você tá falando que saiu agora, mas tem coisa de 1900 alguma coisa, e me explica isso, então a chance de dar problema era um pouco maior. Agora ela vai te pedir documentos cadastrais, e muito provavelmente vai pedir que você emita um atestado de residência no exterior. Isso é feito via consulado. E aí, juntando toda a documentação, ela faz a alteração do seu CPF e consegue considerar como não residente. Mas, para os mais conservadores, como isso é uma coisa muito nova, assim, às vezes o pessoal fica com um pouco de medo de fazer. Não sabe, né, o que vai acontecer depois. A gente não tem um histórico muito grande do que aconteceu, como que a Receita viu isso. Então, ainda dá para fazer a saída retroativa, mas só com a última data, né, considerando 5 anos aí para trás. Acho que é legal colocar também que essa data de 5 anos sempre são as datas legais que se trata, sempre vai tratar de 5 anos, né, de guarda de documentos e assim por diante. A Receita usa muito isso, o Banco Central usa muito isso, então todas as instituições legais sempre tratam essa data de 5 anos, né? Então é importante ter isso também em mente, né? Quando está relacionando com o Brasil, 5 anos é a data de posterioridade, né, que você vai utilizar. É a questão das dívidas lá, né? Depois de 5 anos, não tem os caloteiros aí. Olha, tem pessoal que pesquisou bastante aí, né? Essas coisas ele pesquisa, né? Agora, antes de comprar e fazer as coisas, não pesquisa, né? Então, o senhor tem sacanagem. Essa questão dos documentos é mesmo importante, assim. Sempre pensar que, mesmo que você esteja fazendo retroativa, a Receita ainda tem 5 anos aí para questionar qualquer coisa, né? Entendi. Próxima pergunta. Como manter os investimentos morando no exterior depois de fazer a declaração de saída? Esse é uma boa pergunta, né? A pessoa foi você que mandou, né? Bom, é um ponto bem sensível e é importante a gente ter noção também sobre isso, né? Quando nós temos contas no Brasil e a gente acaba fazendo a declaração de saída, muitas instituições financeiras não
vão pedir até para você encerrar a conta, né? Você vai ter que fazer esse trâmite de encerrar a conta. Se você, por exemplo, tem a conta no banco e esse banco não fornece uma conta para domicílio no exterior, você vai ter que encerrar a conta, né? Não tendo possibilidade de ter portabilidade de investimentos, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto bem delicado mesmo. Quando você faz a saída definitiva e você quer continuar com a conta no Brasil, e você ter aplicações de renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil, uma conta CDE já seria suficiente, né? Porque aí você teria a conta e teria um investimento simples. Você poderia comprar, por exemplo, o CDB daquela instituição. Mas vale colocar que não é toda a instituição financeira que oferece a conta CDE. E até por isso que eu brinquei no começo, né? Mais caro que uma conta sem tarifa, né? O que vai ser mais barato que uma conta sem tarifa? Porque algumas instituições oferecem a conta CDE com a tarifa muito baixa, né? Mas aí quando você vai olhar o valor que você paga na transferência, o valor que você tem de manutenção de conta, essa vantagem foi embora. Essa vantagem foi embora porque eles colocaram uma facilidade. Mas o ponto principal que se coloca todo a respeito da conta é a principal preocupação do Banco Central, que agora a gente, além do fisco, a gente coloca o Banco Central também nessa história, é a respeito de lavagem de dinheiro. Isso costuma ser um vespeiro que ninguém quer colocar a mão, né? Porque a gente tem toda essa questão de países aqui de lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem os mecanismos bem aguçados, porque o brasileiro é criativo também, né? A gente sabe que o brasileiro é criativo. Então, é o jeitinho, né? Que a gente fala assim, sobe a tributação, mas aí sobe a tributação eu continuo, de vez de fazer meia nota, eu faço só 0,25 da nota, né? Então, é um problema, a gente tem um pouco desse problema. Mas aí o que acontece? Essa questão da lavagem de dinheiro, ela acaba criando esses mecanismos e de um país para o outro, né, a gente tem essa questão de um cuidado maior. Então, se você quer sair do país e continuar tendo investimentos em renda fixa, você pode ter uma conta CDE. Uma conta CDE, que é a conta de domicílio exterior, já vai te atender. Então, cabendo lembrar que sempre só a sua conta vai poder investir naquela instituição financeira. E faz sentido ter conta com investimento no Brasil? Vamos pensar da seguinte forma. Eu fui para a Alemanha e nunca mais vou voltar para o Brasil. Não faz muito sentido ter uma conta aqui no Brasil, né? Se você não pensa em voltar para o Brasil, não faz sentido. Agora você tem a ideia de voltar para o Brasil em determinado momento, faz sentido você ter a conta, por quê? Comparando inflação Alemanha e Brasil, né? A Alemanha, a inflação é quase nada, aqui no Brasil o dinheiro, o ano passado perdeu mais de 10% de valor o dinheiro. Asterisco, hein? Corona deu uma chacoalhada, eu acho que bateu em 5% aqui, hein, filho? Subiu bastante. Era difícil fazer inflação, né? A Europa tem inflação, mas conseguiu agora nesses últimos tempos. E 2022 deve ter um pouco de impacto ainda. E a guerra tá chegando, né? Então, tá aqui do lado. Então, se você tem essa intenção, vale a pena você ter parte do seu investimento aqui no Brasil também. Claro. Porque no momento futuro, você vai precisar ter esse investimento protegido. Então, faz sentido ter. Agora, essa é a conta simples, né? Aquela de renda fixa. Mas se você quiser ter uma conta um pouco mais complexa, por exemplo, fazer aplicação em bolsa de valores e outros tipos de investimentos aqui no Brasil, a conta CDE não vai te atender. Você vai ter que ter um registro de investidor não estrangeiro na CVM também, que é um terceiro órgão regulador que a gente colocou no podcast. Né? Começou Receita, Banco Central e agora a gente chega na CVM. Você vai ter que ser cadastrado como investidor não estrangeiro na CVM. E aí o processo é um pouco mais burocrático, né? Justamente por causa de todos os documentos que são exigidos. Aí você vai ter que ter um representante legal e fiscal no Brasil, vai ter que ter um intermediário local e vai ter que ter um custodiante local. Geralmente a mesma instituição financeira acaba cobrindo os 3 pontos. Só não é barato, tá? Não é barato ter esse investimento. As instituições que costumam fazer isso devem cobrar em torno de 40 mil mensal aqui de tarifa. Então ela acaba sendo um pouco mais salgada. Alguns investidores acabam fazendo isso via a conta chamada Omnibus, né? Que é investimento, que é uma conta
exclusiva para investimento, mas ela também tem um valor mais salgado ainda. Então, é importante ter um pouco dessas pontas. Hoje em dia também com o mercado de investimentos, como da forma que evoluiu, daqui a pouco vale, quem sabe, ter um fundo na Alemanha com exposição a mercados emergentes que pode atender também da mesma forma. Eu acho que é uma coisa assim, como você disse, né, é um assunto delicado, porque muita gente que faz a saída definitiva questiona assim, a pessoa não sabia que existia saída definitiva. Para começar. E aí, né? ela não sabia, nunca ouviu falar, saiu faz 5 anos do Brasil. Ela fala, nossa, mas eu tenho... Aí manteve fundo de investimento, ações, tesouro direto, enfim, essas aplicações mais de renda fixa. Aí a pessoa tem um valor que recebeu e doou para... Aí começa aquele bolo de coisas. Daí liga para Mariana, daí. Mariana, me ajuda. Coitado do contador, né? Coitado do contador. Agora. Isso aí. Mas aí, porque aí entra o ponto, assim, né? Eles fazem tudo isso, essas são as opções, né, de contas e tal, mas acho que a maior dor, assim, das pessoas tá, eu tenho esses investimentos agora, eu vou fazer a saída definitiva, eu vou ter que acabar com eles, e aí eu vou perder uma grana. Sim, assim, imagina, porque, né? Pensa, o fundo vai vencer em 2026, a pessoa tem que resgatar agora, a porcentagem que ela vai perder, assim, não compensa. E aí eu acho que é isso, essa motivação, eu concordo 100% com o Frânio, eu acho que se a pessoa sai com a intenção definitiva, não vou voltar nunca mais para o Brasil, não faz o menor sentido a pessoa ter uma conta bancária no Brasil, né? Existem milhões de outros investimentos europeus e americanos para você fazer e ter um rendimento maior, similar ou maior, enfim, do que teria no Brasil. Eu acho que similar é difícil, acho que maior, talvez. O Frânio que pode falar, mas acho que depende também de várias coisas. Mas acho que essa é a maior dor deles, porque, poxa, ter que arrancar um investimento de um fundo imobiliário, por exemplo... Há lá anos botando dinheirinho lá e do nada, meu Deus, tem que previdência tirar. privada, sacar um VGBL que ia durar até 2030, pensa. Exato. E a gente tem esses pontos aqui também, né? Porque se eu tivesse resgatar, né? Só o fato de resgatar, isso é muito delicado. Aqui cabe, já vou deixar a dica para os ouvintes, né? Cabe aqui uma tokenização, né? Se eu pudesse tokenizar esse ativo, seria interessante. Mas até esse ponto aí tá na lista de pautas do Alemanha Cash, né? Porque sair e não voltar mais, né? Isso é difícil, né? A vida muda tanto, as coisas podem acontecer, né? Então, o cara sempre vai ficar... Assim, eu já tô quase 5 anos fora e eu falo assim, a minha casa é o Brasil ainda, né? Tipo, eu moro aqui, mas eu me sinto parte daquilo. Por mais que, sei lá, eu quero ficar aqui para sempre agora, vamos dizer assim, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, entendeu? Então, acho que essa dúvida aí, até a gente quando conversou, a gente gravou um episódio sobre investimentos, esse foi um ponto que a gente levantou lá, né? Tá, mas existe para sempre para quem mora no exterior, né? Isso é uma questão aí que nós vamos filosofar num outro episódio. Mas, se você vai sair, consegue investir em outro lugar, talvez tenha que traçar um plano aí para ver qual que é melhor fazer, né? Porque não é simplesmente pegar a mala e sair, agora o investimento tava lá, vai fazer o quê e tal, e pagar a manutenção, e enfim. E esses pontos que acabam encaixando muito bem, né, com um ponto, porque aí você tem que fazer um planejamento tanto tributário quanto financeiro, né? Aí exatamente, é melhor planejar antes, né? Tá vendo, audiência? Você acha que é só arrumar a mala e vir? Calma aí, não é meio assim, não. Não é assim, não. E é esse o ponto, assim, do planejamento que eu ia tocar, porque é engraçado, né? 94% das pessoas que eu já atendi ao longo desses 6 anos nunca vieram atrás antes Claro, de sair. Sempre depois. Porque, assim, é uma coisa que a pessoa não pensa. Eu acho que tem uma boa parte também dessas saídas, assim, do Brasil, que são involuntárias, né? A pessoa vai para o intercâmbio, por exemplo, para ficar 6 meses, 1 ano, 2, às vezes, e fala, tá bom, vou acabar o intercâmbio, vou voltar. Daí consegue um emprego, ou casa, ou... Acontece tudo, né? E acaba mudando totalmente a vida. Então, eu entendo até, né? Assim, não é um julgamento, mas é importante fazer um planejamento antes. Quem tá pensando, vamos lá, dica. Quem tá pensando em sair do país para morar fora, que eu acho que isso está passando pela cabeça de vários brasileiros no momento. Quem está pensando em sair para morar fora e morar mesmo, tipo, quero esquecer o Brasil por, sei lá, 10 anos. Então, faz esse planejamento, faz a conta, né?
de quanto que vai ser, quais as possibilidades. Acho que é um bom tópico, assim, para a pessoa começar, né, a pensar isso. Porque às vezes a pessoa tem uma ilusão de que, se eu morar fora vai ser muito melhor, né, a vida. Não, e ela só vai com isso na cabeça, né, Sim. Nem pensa. Sim. Mas enfim, são muitas coisas que vão... que vão até pegando o gancho aí, né, tá saindo um pouquinho da pauta, né, do episódio. A gente no podcast aqui, a gente tenta passar bem sincero as coisas, né, a gente não fica vangloriando, nem comparando, a gente só mostra os fatos, né, a gente mostra como é que é a vivência aqui e tal. Por um lado, eu fiquei feliz, porque teve várias pessoas que, depois de me acompanhar durante muitos episódios, conversar comigo, vieram falar que desistiram de morar na Alemanha. Sabe? Porque depois começou a falar de algumas coisas assim e falou, pô, acho que isso não é para mim, né? Porque pessoas que já estavam muito bem estabilizadas no Brasil, sabe? Pessoas que já estavam com uma carreira legal e tal, já tinham um conforto, né? Que para conseguir isso aqui já o caminho é um pouco mais longo, né? Você sabe, né? Inglaterra eu acho que deve ser tipo aqui, né? Sim. Então, por um lado, fiquei triste porque eu acabei estragando, entre aspas, talvez, ou abrindo os olhos da pessoa, não sei. Mas eu acho que é bem isso, né? E às vezes o cara tem um monte de investimento lá e não sei o que, vai sair por 5 anos, e aí como é que vai ficar isso e tal? Vou ter que esperar mais 5 anos para poder sair, daí já vai passar o time, vai perder a vaga de emprego e tal. Então, é difícil, né? É difícil. E também não é qualquer... a gente vai colocar as profissões também, né? Não é toda profissão que eu consigo encaixar no mesmo nível, né? E a gente tem algumas figuras bem esquisitas hoje, né? Porque contabilidade, se a gente pegar contabilidade fiscal, a regra fiscal que existe no Brasil não existe complexidade em lugar nenhum no mundo, né? Então, poxa, o que eu vou fazer? Você vai dizer assim, eu sou especialista fiscal, você vai falar isso na Alemanha. Ele vai dizer, mas como que é só calcular o IVA, né? É só calcular o IVA, por que você é especialista em calcular o IVA, né? Ele não tem a ideia, a gente acaba criando uns bichinhos um pouco diferentes aqui. Né? O administrador da mesma forma, né? A gente tem que atender tantas legislações e tantas formas de atender o investidor, o público em geral. Aqui. Se eu não fiz a declaração de saída, devo continuar fazendo a declaração de R normal ou como isento? Vamos lá. Se você não fez a saída definitiva, mas mora fora do país, tá irregular. Já começa aí. Cartão amarelo para você. Mas vamos lá, existem algumas situações. Por exemplo, saí do país e nunca tinha declarado imposto de renda no Brasil, mas saí agora e aí quero saber o que eu faço. Faz a declaração de saída definitiva. Saí do país, mas o país para onde eu fui tem acordo com o Brasil, e aí eu tenho investimentos no Brasil que eu preciso esperar 1 ano, 2, 3 para resgatar, e eu não quero fazer isso agora, quero esperar um pouco, não sei como vai ser minha vida. Daí você tem 2 opções. Se o país que você for tem acordo com o Brasil, vale fazer conta. Eu sempre falo assim, os números não vão mentir, eles vão te mostrar a realidade financeira e tributária, às vezes, da coisa. Então, faz conta. Será que o imposto que você paga nesse país onde você mora é maior do que o imposto que o Brasil vai tributar? Se sim, muito provavelmente, você não vai pagar imposto no Brasil, então tudo bem se você continuar fazendo declaração de imposto de renda até se resolver aí com as questões que precisa. Isso acontece muito com quem está no meio de um processo de inventário, sei lá, ou não tem rendimento no país para onde foi, né? Por exemplo, vai para a Alemanha, vai a esposa e o marido, só o marido trabalha, mas a esposa não, e aí às vezes, ou vice-versa, né? E às vezes acontece que a pessoa tem um dinheiro na conta no Brasil, não quer mexer e tal, a história do câmbio, né? Eu não quero mandar o dinheiro com o câmbio desfavorável, tem tudo isso. Então, tudo bem continuar fazendo a declaração de saída, a declaração de ajuste normal. Não vai declarar como isento. Não existe mais a declaração como isento. Você pode fazer uma declaração zerada, assim, só com bens, por exemplo, sem nenhum rendimento. Mas aquela declaração que antes ia lá e falava, sou isento, tal, não precisa mais fazer. Não existe mais isso. Então, ou você é obrigado a fazer a declaração, e aí você inclui todos os seus rendimentos, todos os seus ganhos ali, pagamentos que foram efetuados, a declaração de bens e direitos, preenche tudo certinho, as dívidas e tal. Ou você faz a saída definitiva e aí todas essas informações vão ser de 1º de janeiro até a data em que você saiu do ano em que você estiver fazendo, ou você não é obrigado a fazer. Então, essa é a regra, mas vale um comentário de que se você decidir fazer a declaração de imposto de renda normal,
mesmo morando fora, precisa incluir os rendimentos do exterior. Então, tem muita gente irregular porque acha que o que é sobre um país é só sobre aquele país e não precisa misturar com os outros. Então, eu moro na Alemanha, mas no Brasil eu declaro só coisa do Brasil e na Alemanha eu declaro só coisa da Alemanha. Não é muito assim que funciona, né? A declaração de imposto de renda do Brasil é uma declaração global. Então, enquanto você for residente fiscal no Brasil, se você tiver rendimento no exterior, não importa se na Alemanha, Estados Unidos, China, Inglaterra, qualquer lugar, você precisa incluir esses rendimentos do exterior também na declaração. Isso é importante porque se em algum momento você faz a saída definitiva e passa um tempo, depois volta para o Brasil, você tem um histórico para comprovar de onde que veio, por exemplo, um valor alto, vamos supor, você vai declarando... com uma mala de euros no Brasil. Chega com uma mala de 200 mil reais, quer comprar um apartamento na Faria Lima, em São Paulo, e não, sabe, não tem... de onde que veio esse dinheiro? Então, assim, tem que ter esse histórico com a Receita Federal para evitar qualquer tipo de tributação na hora que esse dinheiro entrar aqui na volta, né? Por isso que é importante sempre manter a declaração. A gente tem que sempre pensar, porque a Receita aqui ela vai enxergar o valor, né? Acontece a mesma coisa quando a gente vende um imóvel. Eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, paguei 50 mil, agora estou vendendo ele por 200, né? E ele vai me tributar, eu vou pagar o imposto da diferença do que eu paguei ali, da receita que eu paguei. Ele está olhando justamente o que valorizou para mim. É a mesma situação aqui, né? Ele vai olhar, da onde veio esse dinheiro, você me paga imposto sobre. Da onde vem esse dinheiro, me paga o imposto dele, né? Só para poder tributar também. Pergunta veio do Ricardo, lá do Stammtisch, do Alemanha Cash. Recebimento de herança depois da saída. Fez a saída definitiva e morreu alguém lá e tem a grana. E aí? E aí que é uma polêmica. Aí quando tem a grana é bom, né? Quando tem a grana é mais fácil, né? Pega a calculadora, divide, né? E pronto. Agora, quando não tem a grana, que tem um bem quando fica só a dívida, aí é difícil. Não, e assim, mesmo tendo a grana, eu acho muito delicado e complicado essa situação de herança, porque assim... Herança já é complicada, né? Então... herança já é, inventário, todo esse processo, assim. Começou por um fato não fortuito, né? Começou por um fato não fortuito. Exatamente, Então, assim... Eu costumo falar que se em vida as pessoas já brigam do jeito que brigam por causa de dinheiro, depois que morrem, então, sempre aparece um preferido, um que fez aquela ajuda lá em 1900 e não sei o quê, e precisa ser recompensado. Sempre tem, assim, não tem como. A gente faz, aqui no escritório, a gente tem alguns clientes, a gente faz o que a gente chama de holding patrimonial. É basicamente proteger o patrimônio, e dentro de algumas configurações de holding patrimonial, você já pode fazer tipo um testamento dentro do contrato da empresa, e aí já fica dividido, já em vida. Mas enfim, isso é outro ponto, muito mais complexo. Mas por que eu tô falando isso? Quando você faz a saída definitiva, você recebe uma herança, há quem diga que essa herança vai ser tributada e há quem diga que não. É uma briga até de legislação mesmo, porque em algumas instruções normativas a gente vai encontrar dizendo que não é tributado, mas existe, eu não me recordo agora exatamente o termo lá da instrução normativa, eu posso buscar aqui depois para a gente colocar, é que vai ter uma tributação de 25% sobre o valor que você herdar. Então, você herdou lá 10 mil, 100 mil reais é 25% se você já tiver feito a saída definitiva. Por que isso? Porque tem uma regra dentro do Manual de Imposto de Renda Retido que diz que alguns rendimentos que não residentes auferirem e a origem for o Brasil, desde que esse rendimento não seja aluguel ou royalties ou alguns outros termos, tem que pagar 25%. Então, ele segue a mesma linha aí, por exemplo, de uma pessoa que trabalha para o Brasil e recebe o rendimento do Brasil depois de ter feito saída definitiva. Se é rendimento de trabalho, vai pagar 25% na fonte. Então, ele segue essa mesma linha de raciocínio. Mas já tiveram várias soluções de consulta na Receita Federal, vários processos aí que alguns advogados entraram contra a Receita que cobrou esses 25% e ganharam. Então, é polêmico. Não tenho como dizer exatamente como vai ser tratado, mas eu posso orientar que, se você ainda não fez a saída definitiva e está no meio desse furacão, né, de inventário e tal, espera se esconde. Resolver,
declara tudo certinho no Brasil, espera resolver, e depois que tiver resolvido o inventário, tiver tudo certinho, faz a saída definitiva. Por que isso? Teve um caso de um americano brasileiro que foi morar nos Estados Unidos. Ele foi em 1900 e alguma coisa, estava lá, fazia 20 e poucos anos, quase 30 na verdade, de boa, enfim. E aí morreu a sogra, e aí ele conseguiu lá, tinha um procurador do Brasil, fizeram todo o processo do inventário e tal, recebeu o dinheiro na conta do Brasil, que ele mantinha normalmente lá, nem fazia ideia de saída definitiva. E daí ele falou, bom, grana na conta, tal, valor alto, consideravelmente, vamos trazer aqui para os Estados Unidos que eu preciso fazer várias coisas, né? Daí o banco falou, tá bom, eu até deixo você fazer a transferência, mas eu preciso da sua saída definitiva, já que você está falando que mora nos Estados Unidos. E aí que ele não tinha. Então, foi uma coisa às pressas, assim, enquanto não regularizou a saída definitiva, indicando bancos nos Estados Unidos dentro da declaração, os bancos do Brasil, saldo, enfim, tudo certinho ali. Precisou também de uma declaração de atestado no exterior do consulado. Ele juntou vários comprovantes de endereço, assim, antigos e tal, para provar que ele estava há mais de 5 anos nos Estados Unidos. Só depois de tudo isso, do banco olhar tudo e fazer, foi um processo até um pouco demorado, é que ele conseguiu transferir o dinheiro para os Estados Unidos. Então, às vezes tem essas barreiras aí no meio do caminho, nessas situações. Então, assim, referente à tributação, pode ou não ter os 25%, eu não consigo afirmar isso, mas se puder evitar, se puder esperar, melhor. Eu acho que é melhor. Vou aproveitar e fazer a pergunta do ouvinte premiado, né? A pergunta do ouvinte premiado. E se esse cara, por exemplo, a gente sabe, os Estados Unidos, o imposto sobre herança é maior do que no Brasil, né? Ele paga essa diferença lá? Se ele pagou 25% aqui, da mesma forma, ele paga a diferença lá? Ele vai ter que tributar lá também, né? Boa pergunta. Eu não tenho uma resposta. Assim. Tem, né? Pode ser que sim, né? Como existe o decreto de compensação de imposto, pode ser que sim, mas eu não sei se esse decreto alcança essa situação de herança. Então, que uma das grandes críticas sobre o nosso arcabouço fiscal é que o nosso imposto de herança, ele é baixo, né? Ele é baixo comparado com o restante do mundo, né? Mas aí tem um detalhe que é assim, esse imposto é o que eu falo dos 25%, é imposto de renda sobre a herança. A questão tipo ITCMD e tal, que é o imposto direto ali, estadual, sobre doações, inventário e tal, daí é 4% no estado de São Paulo, por exemplo. Alguns são 8%, outros são 6%, dependendo do estado. Mas aí esse aí não dá para escapar e não pode ser compensado lá fora, infelizmente. Mas esse imposto sobre a renda que é a discussão, né? Talvez seja, como lá é maior, talvez sim. Mas aí eu acho que teria que ter um acordo para evitar a tributação entre Estados Unidos e Brasil, para que existisse uma norma falando, olha, você pode compensar ou não. Porque até onde vai o decreto que existe é imposto federal sobre rendimentos, né? Eu não sei se ele atinge essa parte da herança, aí precisaria dar uma estudada, mas é uma boa pergunta. Só uma curiosidade, né? Até a gente falando sobre seguros, né? Aqui também tem uns rolos que eles fazem, por exemplo, se você vai fazer o seguro de vida, é melhor você fazer o seguro de vida para sua mulher e a sua mulher fazer para você. Porque daí você não paga imposto se eu segurar eu e daí alguém vai pegar essa grana depois que eu morri, é tributado. Mas se eu segurar a minha esposa e ela morrer, daí não é tributado. Então, isso é brasileiro pelo mundo. Isso é brasileiro pelo mundo fazer. O brasileiro me deu uma dica aqui na Alemanha sobre isso. Né? Então, não sei se os alemães fazem isso, mas o brasileiro faz. O Rafael Vilaça. Só Rafael, não sei se a Vilaça tá certo aqui. O Rafael perguntou lá no Stammtisch: possíveis tributações e patrimônios adquiridos na Alemanha no caso de uma futura volta ao Brasil. Por exemplo, o cara comprou uma casa aqui na Alemanha e voltei para o Brasil. E aí, tem alguma tributação lá? Depende se ele declarou lá no Brasil, né? Então, assim, a gente volta naquela questão. Se você nunca fez saída definitiva e também nunca declarou, no momento em que você vender essa casa, você vai pagar o ganho de capital. Ou se você levar esse dinheiro, sei lá, de alguma maneira essa casa surgir na sua declaração de imposto de renda na volta, muito provavelmente abre uma margem gigante aí para a Receita Federal querer cobrar. Porque, de novo, ela vai querer saber a origem. Então, naturalmente, você não comprou a casa do nada, assim. Mesmo que faça um mortgage, alguma coisa do tipo, você não comprou do nada. Então, tem uma casa de, sei lá,
200 mil euros, não sei quanto que vale uma casa na Alemanha, mas, por exemplo, Mas bem mais, né? uma casa construída pós Segunda Guerra, e acho que é meio milhão. Então. Então, assim, vamos considerar que você tinha um rendimento para fazer essa compra. Então, e cadê o rendimento, né? Então, assim, por isso que é importante fazer a saída definitiva. Porque se você faz a saída definitiva, depois comprou essa casa, tudo que aconteceu depois da sua saída definitiva, se você voltar ao Brasil, você conquistou fora do país, não tem nada a ver com o Brasil. Agora, se você nunca fez a saída definitiva e também nunca declarou no seu imposto de renda, o Brasil provavelmente vai ter uma margem gigante aí de querer cobrar. Questionado algum onde que imposto veio sobre, isso. né? Sim. O que o pessoal fala é isso. Todo mundo questiona quando fala que tem que acabar com a conta bancária, encerrar tal. Mas e que o estrangeiro? Como que ele faz? Eu falei, bom, aí o estrangeiro ele se registra, né, como investidor estrangeiro e faz tudo que tem que fazer. Mas, E até um fato, né, que se a gente olhar hoje, na B3 tem registrado 19.200 e alguma coisa de investidores estrangeiros. A sua maioria, 90 e poucos, são fundos. É porque quando a gente fala o seguinte, o gringo está investindo no Brasil. Quem que é o gringo que está investindo no Brasil? O cara vai vir investir via fundo, o cara não vai vir pessoa física, ele aposentado dos Estados Unidos, não vai ser ele que vai vir aqui investir no Brasil. O recurso vem geralmente via fundos, né? Fundo de pensão, né? Ele vai investir aqui 1 bi, que para ele tem 500, não é nada, né? Então, para ele, sempre é investimento coletivo, né? Sempre é investimento coletivo. Se a gente pegar pessoas físicas, eu até estive olhando a lista, né? Assim, para ver as pessoas físicas, pesquisei pelo Silva ali, né? Botei o Silva para tentar filtrar a maior quantidade de brasileiros e portugueses, né? E aí, cara, é muitas poucas pessoas que tem na lista. De 19 mil pessoas, o que era banco e fundos era 15, por aí era bancos e fundos, depois tem pessoas jurídicas e companhias e tal. Pessoas físicas são muito poucos mesmo, porque a galera não faz a saída justamente por causa do investimento. Essa questão do investimento é uma barreira. É uma barreira, porque o banco não faz, você vai ter que encerrar investimento, é uma barreira para ele fazer. O risco é muito maior em relação a um fundo ou, por exemplo, uma pessoa física ir lá investir. É um risco que os gringos não querem correr. Então não tem como, né? O risco, quando comparado, é muito maior. Então é isso, né? Espero ter sanado as dúvidas aí de vocês ou gerado algumas outras, né? Mas eu acho que ficou legal aí para complementar o outro episódio, porque é um tema meio, né, como vocês perceberam aí, não é tão direto, né? Então tem bastante caminhos aí. E agradeço a presença de vocês, então até a próxima aí, galera. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Tchau.